Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre os articuladores textuais. Bom, espero que vocês prestem bastante atenção ao conteúdo, façam as anotações que julgarem necessárias e acompanhem com todo carinho essa aula que eu preparei para vocês. Articuladores textuais, aula destinada aos alunos do ensino fundamental, oitavo ano. Bom, galera, vocês sabem o que são articuladores textuais? Já ouviram falar? Bom, articuladores textuais ou marcadores discursivos são expressões linguísticas vindas das classes das conjunções, advérbios, preposições e envolvem a construção do sentido do texto. Eles relacionam os segmentos textuais de qualquer extensão, períodos, parágrafos, sequências textuais ou ideias maiores, né, que é o próprio texto. Galera, os conectivos e os conectores são responsáveis, tá, por essa articulação textual, né, também chamados marcadores discursivos. São eles as ferramentas, tá, necessárias, tá, ligadas à coesão, necessárias e responsáveis pela lógica do texto. Tá? Para quê? Para que a gente possa ter um texto claro e não amontoado de frases soltas. Um texto não pode ser isso. Então, são esses conectores, esses marcadores discursivos que constroem as ideias do texto. Mais à frente, neste videoaula, nós vamos entender. Então, a função principal desses articuladores textuais é estabelecer relações entre as partes do texto, do discurso. A análise sintática, gente, ela enfoca a função das palavras, né? Análise sintática, sujeito, predicativo, adjunto nominal, adjunto adverbial. Você está fazendo o quê? Observando a função das palavras dentro de uma oração. Mas os articuladores textuais, eles estabelecem relações entre as orações, ou mesmo entre os parágrafos. Tá? Isso que é importante. E aí a gente vai ter uma série de articuladores discursivos e cada um deles vai oferecer uma ideia. Nós vamos ter articuladores que expressam adição, e, além disso, mas também, por um lado, por outro lado. Vamos ter articuladores que expressam causa, reafirmação, semelhança, oposição, ligação temporal, opinião, hipótese, finalidade, exemplificação, esclarecimento. Então, palavras. Tá? Então, esses conectivos são palavras. Essa tabela não é que vocês tenham que decorar, mas é importante tê-la no caderno para sempre, quando vocês tiverem uma dúvida ou queiram ou necessitem usá-la no texto de vocês, recorram a ela. Utilizem. Por exemplo, eu quero lá fechar, né, uma ideia. Eu quero esclarecer. Eu posso usar. Não significa que. Quer dizer que. Isto é um elemento esclarecedor. Ideia de oposição. Mas, no entanto, entretanto, porém, todavia, por outro lado. Ideia de tempo. Você lê uma narrativa e aí o professor pede: gente, destaque o elemento que indique o tempo da narrativa. Atualmente, após a década de, antes de, em seguida, até que, quando. Você já sabe que aquilo ali é um conectivo, é um marcador discursivo, tá?
Bom, daí a gente vai ter o exemplo, e eu vou ler com vocês. Vou ler porque nós vamos analisar, tá? Nós vamos analisar isso de pertinho para que a gente possa ter noção clara desses conectivos. Olha só. Na noite de terça-feira passada, dia 9, em São Paulo, Victor Hugo Despin, estudante de 19 anos, foi assassinado. As câmeras mostram que ele entregou seu celular e o assaltante o matou sem razão, com um tiro na cabeça. O criminoso se entregou à polícia, declarando que faltavam 2 dias para ele completar 18 anos. Apesar disso, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, aos 20 anos e 11 meses, no máximo, ele voltará a circular. A gente não pode nem deixar anotado o nome do assassino para mantê-lo afastado de nossas vidas futuras, por ele ser menor. Seu anonimato é preservado. É assim que protegemos o futuro do criminoso, para que, uma vez regenerado pela mágica de 3 anos de internação, alguém acredita? Ele possa facilmente reintegrar a sociedade e ser um cidadão exemplar, nosso vizinho. Obviamente, nos últimos dias, multiplicaram-se os pedidos de revisão do próprio ECA. Marcos Augusto Gonçalves observou que, na boca dos políticos, esses pedidos escondem décadas de descaso em matéria de segurança pública. Concordo. Porém, à medida que não sou político, não vou deixar de discutir, mais uma vez, o Estatuto do Menor. Bom, os conectivos, também chamados de conectores ou articuladores do texto, são essas palavras e expressões que ligam orações, as frases e orações, possibilitando a construção de uma sequência de ideias, não é? Então, vamos lá. Esse texto que nós acabamos de ler tem conectivos? Claro que tem. Nós temos diferentes conectivos aqui, olha. O criminoso, na noite de terça-feira passada, marcador temporal, viu? Então, apesar disso, conectivo aqui. Então, a gente tem aqui conectivos que vão dando, porém, vão dando continuidade ao texto, viu? Então, esses marcadores são importantíssimos para darem coesão textual. Então, eles permitem a articulação das ideias que vão sendo apresentadas, e eles são essenciais nas redações. São eles que vão proporcionar a estruturação da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Então, para que a gente guarde bem, os conectivos contribuem decisivamente para a coesão textual, né? Facilitando o quê, gente? A transmissão e a compreensão das mensagens. Aí eu coloquei uns conectivos que indicam introdução e relevância. Primeiramente, quando você quiser iniciar um parágrafo, primeiramente, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, acima de tudo, para começar, sobretudo, principalmente, primordialmente. Conectivos que indicam sequência de continuidade, ou seja, dando continuidade ao texto, para que o texto não perca ritmo. Depois, logo após, na sequência, imediatamente, em seguida, logo, então, logo que. Se vocês procurarem lá no texto, vocês vão encontrar esses conectivos. Conectivos que indicam conclusão, resumo, recapitulação. Por isso, assim sendo, então, logo, enfim, portanto, em conclusão, para terminar, em suma, resumidamente, dessa forma, dessa maneira. Tá? Conectivos que indicam adição, também, bem como, assim como, além disso, ademais, não só, mas também, não só, como também. Conectivos que indicam exemplos, explicitações, né? Está exemplificando. Isto é, ou seja, quer dizer, como se, por exemplo, exemplo de,
por outras palavras, por aí vai. Conectivos que indicam condição ou hipótese. Se, caso, eventualmente, desde que, contanto que, a menos que, a não ser que. Além desses conectores, existem muitas outras expressões de outras categorias gramaticais que permitem organizar o discurso como expressões de modalidades, né, certeza, dúvida, advérbios, locuções adverbiais, tá? Que vão dando ao texto essa organização, para que não fique um amontoado de frases, tá bom? Aí eu tenho, para a gente poder fechar a nossa videoaula de hoje, um desafio. Vocês vão ler esta frase. Olha só. Descontos para você levar sem sair de casa. É a frase de um anúncio. Nesse período, o conector discursivo, que não está sublinhado, mas eu vou falar qual é para vocês, é o para. O conectivo é o para. Descontos para você levar sem sair de casa. Ele indica o quê, gente? Finalidade, adição, concessão, modo, movimento, adição. Qual é a ideia? A ideia é que você marcou a letra A, finalidade, ou seja, qual é a finalidade dos descontos? Para você não sair de casa. Tá? Então, se você respondeu a letra A, você está certo, e eu fico assim, ó, toda feliz, muito contente com você, com seu desempenho, e você assista a videoaula novamente, tá? Olha, por hoje é só, nossa videoaula chega ao fim, mas não fiquem tristes, porque eu volto se Deus quiser. Tchau, tchau, um abraço, fiquem bem.